Você sabe qual foi o primeiro conflito em território brasileiro? Não? Vem comigo então. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Eli e você está no canal History Knows. Hoje falaremos sobre o primeiro conflito em território brasileiro, a Guerra de Iguape. Mas o que foi e qual foi o motivo dessa guerra? Bem, basicamente foi um conflito travado por volta de 1534, não se sabe ao certo a data, entre portugueses recém-chegados à capitania de São Vicente e um grupo de espanhóis, juntamente com alguns índios, liderados por um cara chamado Rui Garcia de Mosqueira. Mas quem foi esse Rui Garcia de Mosqueira? Pouco se sabe sobre a vida dele, a não ser que era um conquistador espanhol que chegou à América por volta de 1527, deixado por Sebastião Caboto, chefe da expedição, no Forte do Espírito Santo. E tempos depois, eles saem para buscar alimento e quando voltam, eles encontram o forte destruído. Alguns indígenas atacam o forte e o dizimam. Eles então são obrigados a deixar o local e logo depois chegam ali pelas proximidades da capitania de São Vicente e se estabelecem em Iguape, onde acaba fundando um pequeno povoado. Narra-se que algum tempo depois eles se juntam a um outro personagem importante na história do Brasil, o Marechal de Cananéia, ou Cosme Fernandes. O Marechal de Cananéia tem uma história muito rica e merece um vídeo só para ele, então vamos deixar isso para um outro momento. Mas enfim, qual foi a questão que levou ao conflito de fato? Podemos citar dois exemplos importantes. Vamos a eles. Em 12 de agosto de 1531, Martim Afonso de Souza, depois de repelir contrabandistas franceses na costa do território português na América, chega à ilha de Cananéia e atraca sua esquadra por ali. Envia então um de seus homens até a ilha e 5 dias depois, mais ou menos, voltam a bordo acompanhados do Marechal de Cananéia e de outro cara chamado Francisco Chaves. Junto a eles, alguns outros castelhanos. Depois de algumas conversas, Francisco Chaves conta a Afonso de Souza que se ele seguisse algumas trilhas em viagem a pé, a partir daquele ponto, ou seja, de Cananéia, chegaria a uma terra onde habitava um povo muito rico. E lhe faz uma proposta um tanto curiosa, que se lhe fosse fornecidos alguns homens, ele iria até essa terra e voltaria dali 10 meses depois com 400 escravos e cada um carregando um saco de ouro e prata. Martim Afonso de Souza, que não era besta nem nada, e já conhecendo essa história, designa um de seus capitães, Pero Lobo Pinheiro, e mais 80 homens para acompanhar Francisco Chaves em uma expedição. Eles partem então no dia 1º de setembro do mesmo ano. Essa esquadra nunca mais seria vista, nunca mais voltaria dessa viagem. E há rumores que a mando do Marechal de Cananéia, olha bem, ela fora atacada por índios carijós. E esse é o primeiro motivo que levou à guerra. Mas não para por aí. Após fundar a vila de São Vicente em 1532, Martim Afonso de Souza deixa como responsável ali Pero de Góis. Pero de Góis é outra importante figura na história do Brasil. Ele viria inclusive a ser donatário de uma capitania, a de São Tomé. Sua primeira missão era averiguar a informação de envolvimento do Marechal de Cananéia com o desaparecimento da esquadra de Chaves. Já havia chegado até ele essa informação e ele precisava verificar e punir os responsáveis ali. Isso tudo por ordem de Afonso de Souza, tá? Ele então envia alguns comissários até Cananéia para informar o Marechal que ele deveria comparecer à vila de São Vicente, onde então passaria a cumprir o seu degredo. Sim, ele era um degredado. E o que é um degredado? Bem, esse é um termo usado durante o período colonial brasileiro e se refere a um tipo específico de punição aplicada a criminosos condenados. Essa prática era comum durante o período da colonização do Brasil pelos portugueses, entre os séculos XV e XVII. Então, basicamente, eles traziam esses caras para o Brasil e deixavam eles ali. Porém, ao chegar lá, eles encontram sim o Marechal, mas também encontram outro cara, Rui Garcia de Mosqueira. Então eles o intimam também a ir até São Vicente, a fim de jurar lealdade a Portugal, ao rei e a Martim Afonso de Souza, que era o donatário daquelas terras. Porém, Mosqueira se recusa a cumprir a ordem. Ele alega que estava em possessões espanholas. E de fato, se for prestar bem atenção,
a região onde situava-se Iguape era bem no limite do Tratado de Tordesilhas, estabelecido entre Portugal e Espanha. Com essa recusa, os comissários então informam que retornariam dali um tempo para buscá-los de forma forçada mesmo. E isso então deflagra o conflito. Como um golpe de sorte, veja só, eles veem aportar em Cananéia um navio corsário francês que buscavam por alimentos. Com o apoio de aproximadamente 200 indígenas arqueiros, saqueiam um navio, se apossam das suas armas, munições e tudo que ali havia. Já armados e prontos para a guerra, eles dão ordem de que seja cavada uma trincheira próxima ao povoado de Iguape, guarnecendo-a com 4 das peças de artilharia roubadas do navio francês. E deixam ali também alguns homens espanhóis e 150 índios, montando emboscada para os portugueses. Quando os navios portugueses, que contemplavam ali mais ou menos 80 homens, chegam em Iguape, são surpreendidos com muitos tiros e várias emboscadas. Tendo perdido vários homens nesse conflito, e inclusive o próprio comandante Pedro de Góis sendo gravemente ferido por um tiro no olho, eles partem em retirada. Não satisfeitos e encorajados, inclusive, os espanhóis rumam para a vila de São Vicente com o objetivo de saqueá-la. Mosqueira e o Marechal de Cananéia devastam a vila de São Vicente, libertando alguns presos e matando a maior parte da população. Inclusive, eles colocam fogo no cartório de registro oficial da cidade e queimam um livro importantíssimo, que é onde ficam registradas todas as informações importantes sobre a cidade e sobre as posses ali portuguesas da terra. Após isso, eles fogem da região em direção ao sul, são ali caçados, perseguidos por Pedro de Góis, porém ele não consegue sucesso para apanhá-los. Então Mosqueira foge ali para a região de Santa Catarina, logo depois para o Rio da Prata, e o Marechal volta para Cananéia, colocando fim, assim, ao conflito. E é isso, pessoal. Se gostarem desse tipo de conteúdo, deixem nos comentários que buscarei trazer mais vídeos para o canal. Obrigado por terem assistido até aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu!